Bom dia, queridos, que a paz do Senhor esteja com todos, que a graça do Senhor os alcance nesse dia. Mais uma vez vamos compartilhar a palavra de Deus, mais uma vez vamos ter um tempo com o Senhor na nossa casa. Eu quero ler um texto com vocês que está no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. É um texto conhecido, né? Um texto que marcou a palavra de Deus por um estilo de adoração, por uma pessoa que nos deixou como exemplo, como ser uma adoradora diante do Senhor. E diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijando-os e os ungiu com perfume. Não quero continuar porque o texto é um pouco longo, mas eu creio que todos já ouviram essa história dessa mulher que se prostrou diante de Jesus, que derramou um frasco de alabastro, que era um perfume muito caro, de muito valor, né? E ela molhou os pés de Jesus com suas lágrimas e depois enxugou com seus cabelos, demonstrando adoração, gratidão a Jesus, demonstrando o quanto Jesus era importante para ela. Quando a gente vai ver essa história, vê que esse perfume tão caro tinha um significado para essas mulheres, né, que guardavam para o seu casamento, e essa mulher estava dizendo a Jesus: Jesus, o Senhor é tão importante para mim. O Senhor é tão importante que eu quero derramar esse perfume caríssimo aos seus pés, porque eu reconheço o teu valor, reconheço o quanto o Senhor é precioso. E nessa manhã eu acordei pensando nisso, o quanto Jesus é precioso para nós, o quanto Ele é maravilhoso, o que Ele representa nas nossas vidas. Eu não sei quanto Jesus vale para você, quanto Jesus é importante para você. Mas nessa manhã eu gostaria que, como essa mulher, nós pudéssemos derramar o que nós temos de mais precioso aos pés de Jesus. Como essa mulher que a Bíblia diz que era uma pecadora, alguém que já tinha cometido erros, que já tinha cometido falhas, mas que agora reconhecia o valor de Jesus na sua vida, que assim como essa mulher, nós possamos derramar diante do Senhor o nosso melhor nesse dia. Possamos dar a Ele o que nós temos de mais precioso, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor disso. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero colocar a minha vida diante do Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão nos assistindo em casa, aqueles, Senhor, que de alguma forma hoje estão com o coração voltado a Te adorar, acordaram, Senhor, nesse dia dispostos a Te ouvir, a falar contigo, a adorar o Teu nome. Eu Te peço que visite a casa de cada um deles, ó Deus, e que com essa mulher nesse dia, cada um seja tocado a derramar o seu melhor, derramar diante da Tua presença um perfume que custe muito, não somente um valor financeiro, mas que custe, Senhor, o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso amor, porque o Senhor é merecedor, o Senhor é digno, Senhor, de tudo que nós temos de melhor. Em nome de Jesus, nós quebramos o nosso vaso aos Teus pés nessa manhã. Recebe, Senhor, como adoração a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Quebre o seu vaso nessa manhã. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés.
teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, como adoração, Senhor, como frutos de lábios que te honram, que te adoram. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meus vasos aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Jesus, nós queremos derramar todo o nosso amor, toda a nossa adoração diante do Senhor nesse dia. Não importa o preço do perfume que nós vamos derramar, nós sabemos, ó Deus, que a Tua presença vale muito mais. Quando nós temos a presença do Teu Espírito Santo, todas as demais coisas se tornam pequenas, se tornam insignificantes, porque a Tua presença vale muito mais do que bens. A Tua presença vale mais do que dinheiro, vale mais do que status, vale mais do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. A Tua presença tem um valor incalculável, Senhor. Por isso nós queremos a Tua presença nessa manhã. Por isso nós queremos o Teu toque nessa manhã. Toca-nos, Espírito Santo de Deus. Aleluia. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti. Nós Te entregamos o nosso amor nessa manhã. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, nós precisamos de Ti. Glórias a Deus, glória a Deus. Vamos declarar, amo o Senhor, que nós possamos viver para Ele. A gente tem pensado, tem falado sobre isso nos últimos dias. A gente valoriza tanto algumas coisas, mas muito daquilo que a gente valoriza nos foi privado por um tempo, nos foi tirado por um tempo, né? E quando nós sabemos quem somos, e quando nós temos o Senhor
como prioridade em nossas vidas, ainda que outras coisas sejam tiradas. O mais importante permanece. É isso que nós temos pensado, é isso que nós temos meditado nesses dias. Então, nessa manhã, declare que você ama o Senhor, o seu Salvador, e viva para Ele. Viva para Ele. Independente das circunstâncias, viva para Ele. Amém. Glória a Deus. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós chamamos, Jesus. Amo o Senhor. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus, nós chamamos, Senhor, nós chamamos, seja adorado nessa manhã, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa manhã, glória a Deus. Muito bom dia, queridos, paz seja com todos. Muito bom estar aqui nessa manhã, poder conversar com vocês mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus, ainda que por um período prolongado, né? Nosso desejo é que não durasse tanto tempo assim, mas enquanto dura, a gente continua com as estratégias que Deus tem dado para nós. E eu meditando e pensando no que comentar com vocês, no que compartilhar, me veio à mente um texto muito conhecido por todos nós. E como eu costumo dizer, talvez eu não traga nada de extraordinário, talvez algo de tão diferente. É algo muito básico do nosso dia a dia, que nós já vimos e já ouvimos tantas vezes em pregações, em livros que lemos. Mas eu queria, de alguma forma, extrair algumas verdades, alguns ensinamentos, alguns princípios em um texto que está lá no livro de João,
no capítulo 21. Ele é um texto muito grande e a gente vai ver ele em alguns pontos, mas a princípio eu quero ler a partir do verso 9 com vocês, que diz o seguinte: Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Dentro estava cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum deles ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e os deu, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe Jesus: Tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: Apacente as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã de domingo, por esse dia tão maravilhoso, pela noite que tivemos, pelo café da manhã, pelo ar que respiramos, pela saúde, pela vida. Em tudo, Pai, nós damos graças ao Senhor. Obrigado por esta manhã de live, onde nossos irmãos estão em suas casas, assentados no sofá, ao redor da mesa com a família. Eu não sei onde eles estão neste momento, mas uma coisa eu sei. O mesmo Deus que está aqui na nossa casa, Ele está na casa, ao lado, num lugar onde está cada um com o seu smartphone ligado, com o seu celular ligado. E que nessa manhã, Deus, o Teu Espírito Santo possa falar conosco. Se assente conosco, tome as nossas vidas, abra nossos ouvidos, tanto os físicos como os espirituais, para que possamos entender a Tua palavra nessa manhã. Fala conosco nesse texto tão importante, que nós possamos extrair lições valiosas para o nosso dia a dia e em especial para este momento tão difícil e tão delicado que nós estamos vivendo. É isso que eu te peço, agora eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um texto muito conhecido, né, irmãos? Um texto que fala sobre uma conversa em especial que Jesus teve com o discípulo dele. Eram vários que estavam envolvidos, mas eu penso que esse encontro em especial é o encontro que Jesus tinha marcado para tratar em especial com o discípulo e depois o apóstolo Pedro. E enquanto eu meditava, enquanto eu lia esse capítulo 21 de João inteiro, eu fiquei pensando e uma frase veio à minha cabeça: o Deus da segunda chance. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de pensar nisso, em um Deus, em um Jesus que nos dá uma segunda chance. E nessa manhã eu quero falar talvez com alguém que um dia se afastou de um propósito, deixou de lado um ministério, talvez tenha feito algo que desagradou a Deus, que quebrou alguma aliança que possa ser feita com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. E talvez nesta manhã você está ansioso por uma segunda chance. Eu quero falar para você algo muito importante. Nós servimos a um Deus da segunda chance. Independente do que eu e você possamos ter feito lá atrás, Ele pode, Ele quer, nesta manhã, retomar conosco da onde nós paramos e continuar o propósito tão grandioso e tão maravilhoso que Ele preparou para cada um de nós. Mas talvez também esteja alguém me ouvindo que já teve uma segunda chance. E talvez você esteja pensando, então para mim não tem mais jeito. Eu penso que quando Deus fala de uma segunda chance, não é apenas uma segunda.
mas é uma terceira, uma quarta. Eu penso que Deus ele está constantemente, dia após dia, nos dando uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Sabe por que tudo isso? Porque Deus não desiste de mim. Porque Deus não desiste de você. Embora as pessoas possam dizer que Ele já desistiu de você, que não há mais jeito, que não há mais solução, que não há mais nada a ser feito, eu quero nesta manhã te encorajar e dizer que na figura, que na pessoa de Jesus Cristo, o nosso intercessor, o nosso advogado, aquele que intercede perante mim e perante você diante do Pai, existe uma segunda chance para nós. Não sei o que você pode ter feito, não sei qual é o tamanho do seu erro, qual é o tamanho do seu pecado, mas ele não é maior do que o amor que Jesus tem para. E a história ela narra exatamente isso. Quando nós colocamos os olhos no texto, nós estamos vendo a história de um homem chamado Pedro. O texto, a história em si está falando de alguns dias após a ressurreição de Jesus. E como nós já vimos outras vezes, após Jesus ressuscitar, antes de ele voltar aos céus, para a presença do Pai, ele foi visto por um intervalo de cerca de 40 dias. E ele apareceu aos discípulos algumas vezes durante esses 40 dias. Esta passagem especial era a terceira vez que ele aparecia para os discípulos. E é interessante notar que ao longo dos 3 anos que Jesus caminhou com os discípulos, ele teve muitos discípulos. Desses muitos, ele separou 12 para ter uma intimidade um pouco maior, para ensinar, para prepará-los para o ministério, para o trabalho, quando Jesus voltasse aos céus. E dentre esses 12, que foram pessoas fantásticas, apesar de um no final abandonar a ponto de trair Jesus, mas foram homens e mulheres que deixaram um legado, que fizeram um trabalho excepcional, a ponto da palavra de Deus chegar até cada um de nós. Tudo isso é resultado do trabalho que esses homens começaram. Mas mesmo em meio a esse grupo de 12 homens fantásticos, havia um em especial. Talvez não o melhor, talvez não o mais perfeito, talvez o não mais inteligente, talvez o não mais estrategista, mas era um que colava em Jesus, que errava, que acertava, que esbravejava, que queria cortar a orelha, que queria fazer tantas coisas. Um homem de tantos altos e baixos, mas Jesus viu nele uma liderança. A ponto de, quando a gente começa a meditar no texto, a gente vê aqui no versículo 3, o próprio Pedro dizendo, os discípulos estavam sentados, conversando. A Bíblia não relata qual era a conversa, mas talvez eles estavam pensando, o que será de nós agora? Nós abandonamos nosso trabalho, nós abandonamos nossa profissão, nós seguimos ele por 3 anos e agora ele não está mais conosco, o que vai ser de nós? E nesse momento, Pedro se levanta e fala, vou pescar. Essa expressão do vou pescar de Pedro, alguns dizem que ele ficou tão sem perspectiva depois de que Jesus morreu, porque Jesus falou que ele iria pescar homens. E agora ele está sem saber o que fazer, ele está pensativo e ele pensa, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu era pescador de peixe, eu vou voltar a pescar peixe. E a liderança de Pedro, ela era tão forte, tão expressiva, que no texto, quando nós continuamos lendo, diz, os demais discípulos disseram, nós também vamos contigo. E aqui me traz à memória a importância de uma boa liderança. Eu gostaria que você soubesse que eu e você, todas as pessoas em especial, Deus dotou cada um de nós de um espírito de liderança. Todos nós somos líderes por nascença, por criação. Talvez um seja líder na sua casa, outro seja um líder na igreja, outro seja um líder no seu lar, como pai, como mãe ou na empresa. Mas Deus colocou em nós liderança, espírito de conquista, espírito de comandar, um espírito de vencedor. Deus não nos colocou para sermos derrotados, Deus nos criou para sermos vitoriosos, para sermos líderes em algo,
para liderar alguma coisa ou alguém. E esse homem, essa liderança era tão grande, quando ele falou que ele ia pescar, os demais disseram, nós também vamos contigo. Ela pode influenciar pessoas. Daí a importância de ser uma liderança positiva. Porque nós temos o poder de liderar tanto para o bem e como para o mal. Nós precisamos fazer isso de uma maneira correta, uma liderança boa, uma liderança saudável. E o texto fala que, mesmo sendo eles homens experientes, pescadores, naquela noite, eles nada apanharam. Já viu a história semelhante a algum outro texto? Houve uma outra situação que aconteceu a mesma coisa. Trabalharam, mas nada apanharam. Talvez aqui nós possamos puxar para nós que às vezes fazemos tanta coisa e trabalhamos e não estamos vendo o fruto do nosso trabalho, não estamos vendo nenhum objetivo, não estamos vendo nenhuma conquista aparente. E a tendência quando isso acontece é de nós desanimarmos. Quando trabalhamos muito e não vemos o resultado, a grande tendência nossa é desanimar. E às vezes até parar de trabalhar. Mas eu quero te encorajar que se isso chegar a acontecer, se você está trabalhando e você não está vendo o fruto, fique tranquilo, se mantenha firme. Porque no momento certo, na hora certa, Jesus virá e Ele vai te ajudar a você alcançar o propósito, o objetivo, aquilo que você tanto busca e almeja. É desejo, é vontade, Ele quer isso. Desde que esteja em uma conformidade com a vontade dEle, Ele é o maior, a pessoa que está mais preocupada em ajudar você, em te dar ferramentas, estratégias para isso. A prova disso é que eles nada pescaram, mas pela manhã Jesus se apresentou a eles na praia. E o texto fala, sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não conheceram que era Jesus. E eu fiquei pensando, como pode eles não terem conhecido que era Jesus, se eles caminharam 3 anos com Jesus? Eu fui estudar um pouquinho a fundo essa expressão, não conheceram. E basicamente eles estavam distraídos, eles não estavam prestando atenção, eles estavam desatentos. Eu costumo falar brincando com pessoas que eu conheço, amigos, alunos da IMITA, que se um dia você me encontrar em algum lugar, no mercado, no shopping, e eu não te cumprimentar, vai até mim, me cutuca, me chacoalha, porque eu sou muito distraído. Eu esqueço com facilidade nomes, expressões, e eu sou muito desatento. Às vezes pessoas passam próximo de mim, pessoas conhecidas, amigas, e eu não vejo e não cumprimento, porque eu estou distraído. Sabe o que isso quer dizer? Que se eu e você não ficarmos atentos, se eu e você não prestarmos atenção, nós não podemos perceber o quanto Jesus está perto de nós, disposto a nos ajudar. Jesus estava próximo a eles, mas num primeiro momento eles não perceberam. Talvez tamanha angústia, sentimento de perda por não terem mais o mestre perto deles, a frustração de não terem pescado nada, mas num primeiro momento eles não perceberam que Jesus estava perto dele. Você pode não estar percebendo, mas Jesus está muito perto de você. Muito mais perto do que você pode imaginar. Não esqueça disso. E Jesus chega para eles e pergunta, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não. Naquele momento, eles não tinham nada a oferecer a Jesus. Naquele momento, eles estavam de mãos vazias. Naquele momento, eles tinham trabalhado, estavam cansados, e eles não tinham peixe nem para comer, e nem para vender, para se manter, para pagar suas contas. Eles não tinham absolutamente nada. Mas uma coisa, eles ainda tinham um sentimento, um espírito de obediência. Eu fiquei pensando enquanto meditava aqui no versículo 6, Jesus disse para eles, então lancem a rede à direita do barco e vocês vão achar. Eles nem sequer perceberam que era Jesus. Porque ainda que eles percebessem, eles podiam lembrar, ele faz milagres, ele realiza coisas. Mas eles deram ouvido para até então um desconhecido para eles. Uma pessoa que eles não conheciam,
não sabiam de onde tinha vindo. Manda nós, pescadores experientes, jogar a rede mais uma vez, sendo que nós pescamos a noite toda e nada pegamos. Esse é a manda de jogar de novo a rede. Mas o texto fala que lançaram eles a rede e já não podiam tirá-la devido à quantidade de peixes. Então, nesse momento, parece que os olhos deles se abrem. E o texto fala, então aquele discípulo a quem Jesus amava, que provavelmente é o próprio que escreve o livro, João, disse, é o Senhor. Então Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com as suas roupas, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. Eu fico pensando, se ele estava pescando nu, estava cheio de amigos, talvez fosse normal entre eles, talvez a roupa atrapalhasse a pesca. Mas se a questão era só nu, por que ele apenas não se cingiu e permaneceu no barco? Mas o texto fala que ele se cingiu e ele se lançou ao mar. Eu tenho a impressão que a vergonha que ele tinha por ter abandonado Jesus, por ter negado Jesus, era tão grande que não era somente necessário se vestir, mas ele queria se afastar por um momento. Ele queria fugir. E isso é algo muito normal, irmãos, porque Jesus ele é puro, ele é santo, ele é maravilhoso, ele é Deus. E aonde eu permito que ele haja, tem que haver um confronto de quem eu sou, daquilo que eu faço, da forma como eu ajo, as minhas atitudes. Vocês conseguem se lembrar da primeira vez em que alguém esteve diante de Deus e estava nu e se cingiu? Aconteceu exatamente com Adão. Não era a nudez de Adão que incomodava ele diante de Deus, mas é porque naquele momento a nudez de Adão representava o pecado que ele tinha cometido. E todas as vezes que eu e você pecamos, nós afrontamos a Deus, nós afrontamos a Jesus. Aqui Pedro, ele se veste porque ele tinha ciência. Eu neguei o meu mestre. Eu neguei o meu mestre. Eu disse que eu não o conhecia. Então ele pega e se lança ao mar, e a distância que o barco estava da praia, de acordo com a narrativa bíblica, era cerca de 100 metros. Então ele nada até a praia. E olha que interessante, quando a gente coloca os olhos no versículo 9, o texto fala, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Algumas coisas que me chamam a atenção aqui. Jesus, num primeiro momento, perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram, não temos. Mas como que na praia já tinha um peixe pronto? Jesus já tinha providenciado algo para eles. Ainda que num primeiro momento eu não tenha nada para oferecer a Jesus, ele tem algo para me oferecer. É como se Jesus dissesse, vamos comer primeiramente esse peixe que eu preparei, e depois vocês preparam um outro peixe, que de certa forma também foi Jesus que preparou para eles. Porque eles estavam desistindo, eles iam voltar para casa sem nada. Jesus preparou uma alimentação para eles, e ainda preparou 153 grandes peixes para ele. E uma outra coisa que me chama muito a atenção, logo que eles chegam na praia, havia brasas, havia fogo aceso. E eu fico pensando, Pedro olhando aquelas brasas, e aqui que eu queria me apegar um pouco mais. O que será que passou na cabeça de Pedro? Talvez você não esteja lembrado, mas no capítulo anterior, quando Jesus é preso, quando ele está sendo interrogado, Pedro está próximo de Jesus. Não pertinho, um pouco mais afastado. Mas o texto nos dá um indicativo de que era uma noite muito fria. E as pessoas acenderam brasas para se aquecer, e Pedro se assentou ao redor daquelas brasas para se aquecer. E vocês conhecem a história. O texto fala que 3 pessoas diferentes o reconheceram e disseram, você é discípulo dele. E ele gritava e esbravejava e dizia, eu não o conheço, eu não sei quem ele é, eu não sou um deles.
Por 3 vezes, Pedro nega a Jesus. E quando ele vê ali brasas e o mestre dele, o que será que não se passou na cabeça dele? Você percebeu que muitas vezes quando nós cometemos um pecado e esse pecado não é confessado, ele passa a nos incomodar, ele passa a nos atormentar. E é bem provável que muitas situações aconteçam semelhantes àquela no qual nós pecamos e erramos, e isso nos traz à memória o nosso pecado, o nosso erro e a nossa afronta diante de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: o diabo, ele é especialista em te lançar em rosto o teu erro, o teu pecado, a tua falha. Ele faz isso desde sempre. Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é acusador. Tudo isso ele quer fazer porque ele sabe que quando um pecado não é confessado diante de Deus, diante de Jesus, ele nos assombra, ele nos incomoda, ele nos tira a intimidade e a comunhão com Deus e com Jesus e com o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: basta uma atitude minha e sua de confessar. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de qualquer um deles, a ponto de pegar nosso pecado e lançá-lo no mar do esquecimento, a ponto de nunca mais se lembrar. E não quer dizer que Jesus vai ter amnésia. Ele sabe, mas Ele não vai te lançar mais em rosto o teu pecado. Porque eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficam para trás, e Deus quer que você mantenha o foco daquele momento em diante. Essa aqui foi uma estratégia, porque Jesus precisava tratar algo de maneira específica com o próprio Pedro. Estava ali as brasas. E essa expressão, irmãos, esse texto, ele é tão importante. Eu fui observar isso. A negativa de Pedro, ela foi tão marcante que os 4 evangelhos relatam isso: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que será que os 4 evangelistas fizeram questão de marcar, de relatar nos seus escritos a fraqueza de Pedro? Talvez será que eles não estão tentando nos passar uma informação de que eu e você estamos sujeitos a isso também? Será que isso não fica como uma marca negativa na nossa história, no nosso legado, na nossa vida? Pode perceber, meus queridos, quando eu e você fazemos algo bom, quando nós cometemos algum tipo de falha, a tendência das pessoas é se lembrar mais dos nossos erros do que dos nossos acertos. É muito provável que muitas vezes um erro teu no ano fique marcado, enquanto muitas outras atitudes boas, corretas, fiquem no esquecimento. Infelizmente isso pode acontecer. E aqui bem provável, Pedro estava sendo atormentado pela sua atitude incorreta. Mas naquele dia Jesus tinha um encontro com ele, porque Jesus queria mudar isso. Hoje, esta manhã, Jesus está tendo um encontro contigo e Ele quer mudar isso na minha e na sua vida. E o texto continua dizendo: Jesus prepara a comida. Aqui eles já sabiam que era Jesus, mas eles não ousavam perguntar: quem és tu? Versículo 12 fala isso. Então Jesus prepara a comida, dá o pão a eles, dá o peixe a eles. O texto fala no versículo 14 que já era a 3ª vez que ele havia ressuscitado dos mortos e se apresentado aos discípulos. E aqui começa uma parte muito importante. Aqui Jesus leva Pedro, de certa forma, ao dia em que Pedro nega Cristo. E ele começa a conversar com Simão Pedro, e ele faz a famosa pergunta: Pedro, tu me amas? Irmãos, eu fico pensando, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe quando eu erro, quando eu acerto. Jesus sabe até o que eu vou pensar daqui a pouco. Jesus sabe como será meu dia de amanhã. Eu penso que ele já sabia qual seria a resposta de Pedro. Mas ainda assim ele queria ouvir do próprio Pedro. E aqui vem aquela sequência
Das 3 vezes que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E olha a pergunta, você me ama mais do que os outros? Eu fico pensando, todos deviam amar. Será que eu posso colocar peso no amor? Será que existe um peso, uma tabela de quantidade, quem ama mais, quem ama menos? Eu penso que uma forma de demonstrar o quanto amamos alguém são as atitudes que nós temos com essa pessoa. O preço que nós pagamos para obedecê-la, o que nós fazemos para estar perto dela, e é o que está relacionado à pessoa de Jesus. O texto pergunta, Pedro, tu me ama mais do que a eles? Porque Deus tinha uma missão para todos eles, mas a de Pedro era um pouco diferente. Ele iria liderar a igreja após Jesus voltar de maneira definitiva para os céus. Ele seria um dos cabeças, uma das colunas da igreja do primeiro século da era cristã. E Jesus pergunta, você me ama? E na primeira vez ele estufa o peito e ele fala, sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta, ele volta, tu me amas? E ele pela segunda vez, acho que Jesus não ouviu direito, eu vou falar mais uma vez, é claro que eu te amo. E na terceira vez, Pedro se entristece. Talvez alguns pensem, ele se entristeceu porque Jesus ficou perguntando e não estava convencido da resposta. Eu particularmente penso, quando ele falar pela terceira vez, ele lembra, foram 3 vezes que eu neguei. E alguns teólogos até pensam, Jesus fez questão de nos 3 vezes eu te amo quebrar as 3 negativas de Pedro com relação a Jesus. Já que você me negou 3 vezes, você vai reafirmar 3 vezes que você me ama. Aqui nós vemos um Pedro em um processo de recuperação. Talvez eu e você já tenhamos passado por isso ou estamos passando uma crise em qualquer que seja a área da nossa vida, no trabalho, na família, no ministério, uma crise conjugal. E nós precisamos nos recuperar, nos reestabelecer. Aqui Jesus estava reestabelecendo Pedro, colocando ele de pé, dando um novo direcionamento para ele, reafirmando a aliança, a confiança. Jesus estava dizendo aqui para Pedro, Pedro, eu ainda confio em você. Talvez você esteja pensando na sua casa, mas eu já pequei, eu já errei tanto, eu já fiz tantas coisas erradas. Será que Jesus ainda confia em mim? Sim, Ele ainda confia em você. Ele ainda acredita no seu potencial. Ele ainda tem algo grande para fazer e para realizar em você e através de você. Pedro, o cortador de orelha, aquele que Jesus pergunta, você seria preso por mim? Eu fosse preso e morro por ti, mestre. E dali algumas horas estava negando, abandonando tudo aquilo que ele acreditava. Mas Jesus pergunta para ele, você ama a minha vida? E ele fala, amo. E olha o que Jesus está dizendo, apacente as minhas ovelhas. Jesus está dizendo, eu coloco as pessoas aos teus cuidados. Minhas ovelhas, eu e você. Em quem você confiaria coisas que você considera preciosa, valiosa, que você pagou um alto preço? Jesus pagou o preço de sangue pelas ovelhas. Ele está dizendo, Pedro, cuida delas para mim. Você acha que se ele confiou em Pedro a ponto de dar uma segunda chance para ele, ele não vai confiar em você? Ele não vai te reestabelecer? Certa vez eu conversava e comentava e perguntava para um pastor amigo meu, um grande mentor meu, a respeito da queda de uma determinada pessoa no ministério. E eu perguntei para ele, pastor, essa pessoa pode voltar ao nível em que ela estava mesmo após essa queda tão grande? E o pastor me respondeu, não só pode chegar aonde ela estava, como pode ir além. Mas basta uma atitude dela. Se ela está disposta a se reerguer e a ajudar, a aceitar a ajuda de Cristo, é possível. Eu e você, se nós negligenciamos e caímos e erramos em algo, Jesus quer nos colocar aonde nós estávamos, mas acima de tudo, Ele quer nos levar a lugares mais altos e mais longes. Ele fez isso em Pedro. E ele fala, apacente as minhas ovelhas. E aí Jesus fala para Pedro, quando você era mais novo, você se cingia a ti mesmo, andava por onde queria,
Mas quando você for velho, você estenderá as mãos e outro a cingirá e te levará para onde você não quer ir. Olha o que Jesus está dizendo: Pedro, você vai alcançar a velhice. Jesus está dizendo para ele: você ainda tem um longo caminho a percorrer, não é o fim, Pedro. Você ainda tem muitas coisas a realizar. Apesar de no texto também estar dizendo a forma como Pedro iria morrer, o fato de estender as mãos, alguns acreditam que foi a morte como ele morreu, a Bíblia não relata, mas alguns livros dizem que a provável causa da morte de Pedro foi exatamente como o mestre dele, crucificado. O ato de estender a mão talvez fosse a ponto de ter a mão também amarrada e talvez até com um prego colocado nela, da mesma forma como o seu mestre. E olha que interessante, talvez você esteja perguntando: ele quer me dar uma segunda chance? E eu já te respondi: sim, ele quer te dar uma segunda chance. E eu faço uma nova pergunta para mim e para você: o que eu vou fazer com essa segunda chance? Nós não temos tempo de ver isso hoje, talvez numa próxima oportunidade, mas quem foi Pedro a partir deste momento? Você vê por 3 anos Pedro vacilando com altos e baixos, mas a partir desse momento em que ele aceita essa segunda chance, aonde ele é reerguido por Jesus, se você lê os escritos de Atos e se você lê as cartas de 1 e 2 Pedro, você vai ver em quem ele se tornou. Um homem de confiança, de fibra, que não temia mais nada nem ninguém. Um homem forte, restaurado, renovado, porque ele aproveitou a segunda chance que Deus deu para ele. E para encerrar, queridos, isso é algo individual. É entre eu e você. Porque após essa conversa, eles estão andando, eles estão caminhando, e Pedro olha para trás e vê o discípulo a quem Jesus amava. Versículo 20 diz isso. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Então, quando Pedro vê isso, olha a pergunta de Pedro. Ele diz para Jesus: Mestre, e deste, o que será? Provavelmente João. Jesus responde para ele: Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que importa a ti? Segue-me tu. Olha que interessante. Pedro estava ali recebendo uma nova diretriz de Jesus, mas estava preocupado com o outro discípulo. E Jesus fala: o que eu tenho para ele é para ele, mas o que eu tenho para você é para você. Eu e você precisamos nos focar no que Jesus tem para a minha vida. O que ele tem para o meu irmão, para o meu companheiro de ministério, para o meu colega, é para ele. Aqui Jesus está dizendo: Pedro, o que é entre eu e você é entre eu e você, e aquilo que eu tenho com João, eu trato com ele. Foque naquilo que Jesus pediu para você. Foque no trabalho que ele colocou em suas mãos. Foque naquilo que ele confiou em você. Ele colocou algo precioso nas tuas mãos. Algo que só você pode fazer. Mas se você negligenciar e falar que não quer fazer, ele tira e coloca para outra pessoa fazer. Porque eu penso que o trabalho que ele tem para realizar neste mundo não vai ser privado por um não da minha parte. Se eu me negar a fazer, ele colocará outra pessoa para fazer. Mas infelizmente eu vou ter que prestar conta daquilo que eu deixei de fazer para Jesus. Ele tem algo individual para mim e para você. E ele termina, João termina dizendo que esse discípulo que testifica essas coisas, ou seja, o próprio João, ele diz que é algo fiel e verdadeiro. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. A palavra de Deus é dito há centenas de anos atrás, mas é tão atual, como diz um renomado escritor americano, não me lembro o nome dele agora. A Bíblia, ela é tão atual hoje, mesmo sendo escrita há tantos anos atrás, ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã de manhã. Hoje quase não tem muito jornal, né, irmãos? Muita modernidade. Mas basicamente o que ele quer dizer? A Bíblia, os erros de Pedro, de João, de Tiago, de tantos homens de centenas de anos atrás, são erros do dia a dia de hoje. Mas da mesma forma, a ação de Jesus lá atrás,
a ponto de nos reerguer, de nos dar uma segunda chance, também são atuais. Ainda hoje Ele quer fazer uma mudança na minha e na sua vida. Basta uma atitude nossa como a de Pedro. Sim, Jesus, eu te amo. Pedro aproveitou a segunda chance que ele teve. E que eu e você possamos aproveitar a segunda chance que Deus quer dar para mim e para você nessa manhã, na pessoa de Jesus Cristo. Não desista, não desanime. Jesus vai te reerguer, Jesus vai te ajudar, vai te dar condições, as ferramentas necessárias para você realizar a obra que Ele confiou na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra desta manhã. Jesus, muito obrigado por muito acreditar em nós. Jesus, obrigado por não desistir de nós. Jesus, obrigado por estar cada dia conosco nos momentos ruins, nos momentos bons. O Senhor não nos abandona. O Senhor não é como algumas pessoas que só chegam para nós quando algo está bom e quando fica complicado acaba se afastando. Infelizmente isso pode acontecer em nossa vida. Mas Tu és aquele que está conosco todos os dias. O Senhor prometeu: eu volto ao Pai, mas eu envio o Consolador. Ele estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor está conosco nesta manhã. Nos ajude a entender, a compreender nossos erros, pecados, falhas. E assim como Pedro, aceitar essa segunda oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós. Que nesta manhã o Senhor entre em cada casa, em cada lar, de cada um que está assistindo em tempo real esta live, ou que vai assistir depois, quando ela for lançada nas mídias, já gravadas. Que o Senhor toque, que Teu Espírito Santo possa fazer uma mudança necessária, para que possamos voltar à essência, para que possamos voltar àquele compromisso inicial que outrora tínhamos contigo, e que possamos cumprir, ó Pai, com tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Muito obrigado, ó Pai, nos faça fortes, nos ajude em tempos difíceis. Nós acreditamos, nós confiamos em Ti, que o Senhor estará conosco e nunca irá nos abandonar. Muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe teu dia, que o Senhor abençoe o teu domingo e que te dê uma semana maravilhosa e abençoada em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, queridos.